Sobre essa operação, eu converso agora com a Mari Elba Queiroz, que é advogada tributarista, presidente do Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários e sócia do escritório Queiroz Advogados. Boa noite para você, Mari, seja muito bem-vinda. Boa noite, Marcela. É um prazer estar com você para comentar esse absurdo que aconteceu dessa grande operação de combate ao crime, muito importante para todos, para a nossa sociedade. Veja, são quase 8 bilhões de impostos federais, estaduais e municipais sonegados. Ô Mari, por tudo que a gente leu até agora, essa quadrilha fez uma grande engenharia tributária para dissimular as ações criminosas. Você enxerga brechas na lei que permitiram isso? Agora o Vinícius trouxe um ponto bem importante, né? Porque a Receita Federal, no começo do ano, decidiu não fazer aquele monitoramento de transferências mais altas do Pix ali, porque teve um embate político aí de alguns deputados, enfim, dizendo que isso é prejudicar a privacidade do cidadão comum. Essa atitude, por exemplo, poderia ter sido usada aí para rastrear muito dinheiro movimentado pelo crime organizado, não? Existem brechas na lei, sim, que podem ser fechadas. Por quê? Porque quando você tem sonegação de imposto, você afeta a concorrência. E o que é pior, afetando a concorrência, você prejudica quem cumpre fielmente as suas obrigações. Mas há uma inteligência no sentido de fraudar que se constrói exatamente oportunidades onde a lei não pode alcançar, onde não existe uma previsão legal, porque por mais que se feche brecha, a criatividade humana é grande. E com isso você tira dinheiro da saúde, da educação, que beneficiaria. Então, você tem a questão da concorrência, afeta o emprego, e com isso também você deixa os entes federativos, União, Estado, Município, deixa de arrecadar valores para toda a sociedade, para aplicar em saúde e educação, como eu já falei. Hoje, se você observar, não só são as fraudes, nós temos um grande contencioso tributário de mais de 5 trilhões de reais. É quase 80% do nosso PIB em discussão judicial, mas nem tudo isso é sonegação e fraude. Essas coisas são discussões de interpretação legislativa que nós, em área tributária, temos uma interpretação, uma legislação muito complexa. Daí está saindo a reforma tributária que esperamos que supram todas essas questões. Mas a fraude tem que ser combatida porque é um prejuízo para toda a sociedade e para toda a economia. Bom, você disse aí que a criatividade humana é grande, né? E que quando a gente fecha algumas brechas, outras podem ser encontradas. Mas no cenário que a gente tem hoje, que brechas você acha que poderiam ser fechadas? Veja, hoje eu fui da Receita Federal durante 27 anos e hoje eu sou advogada. Por exemplo, o maior controle nessas questões de aplicações financeiras, de abertura de fintechs, o controle em cima das fintechs, essas todas são brechas que podem haver um melhor controle, do qual a Receita Federal é muito eficiente, a Receita dos Estados, em fiscalizar, mas elas precisam ter autonomia e autorização legal para exercer esse poder. Agora tem uma pergunta do Vinícius Torres Freire. Peraí, muito se fala, faz anos, de criação, aliás, até foi criada uma coisa parecida, de um Sistema Nacional de Segurança, de maior coordenação entre ministérios públicos, procuradorias, polícias estaduais, federais, para ter um rumo nacional e um sistema de difusão de informação nacional sobre crime. O que está faltando para estabelecer esse sistema? Porque, como a gente viu hoje, uma coordenação um pouco precária, mas alguma coordenação e esforço grande, a gente conseguiu dar um golpe grande no crime. O que falta para fazer essa coordenação? Inclusive, aliás, com a Receita Federal também. Vontade política, porque muitas vezes a própria Receita Federal e outros órgãos, Ministério da Fazenda, Ministério Público, enviam normas para o Congresso e elas não são aprovadas. E aí é importante não só a vontade política, como a pressão popular. Porque, veja só, eu vou repetir porque é importante. Quando uns não pagam, os outros pagam. E isso faz com que nossa carga tributária seja muito maior. Então, pesa sobre as pessoas que cumprem seus deveres, o assalariado que tem retido na fonte, o empresário também que tem retenção na fonte, pesa sobre ele esse imposto que falta dos que não pagam para atender esses serviços essenciais. Então, o Congresso precisa ser acionado, essa operação prova que há um ralo muito grande de valores que precisam ser melhor controlados, e para que haja esse controle precisamos de leis aprovadas
que possam dar esse poder para as nossas autoridades exercer com mais eficiência. Claro que essa coordenação ela é muito importante, porque autoridades agindo de forma isolada, elas terminam não tendo o poder de ver todo o quadro para ser melhor controlado. Alberto Azental. Mary, boa noite. 350 alvos, dos quais 40 na Faria Lima. 46 bilhões de reais transacionados. 40 fundos envolvendo mais de 30 bilhões de reais. 11 mil depósitos, que chegam a 61 milhões de reais. O cidadão comum, para tirar 10 mil reais da boca do caixa, já tem que declarar uma série de coisas. O COAF tem que ser informado se há uma movimentação em dinheiro acima de 30 mil reais. O que o cidadão comum, e eu me incluo nesse grupo, se pergunta: como chegou a esse ponto de movimentação de bilhões? Como é que chega numa situação dessa? Veja, a gente não está tendo controle efetivo, porque eu também sou cidadã e vou abrir uma conta, é toda uma complicação de informações, e como é que essas pessoas chegam a abrir sem ter essa informação? Então, talvez, mesmo com as normas vigentes, não esteja havendo uma atuação efetiva no sentido de coibir todos esses movimentos e controlar. Então, é feito o aeroporto, eu digo sempre, você passa por lá, o cidadão tem que tirar sapato, tem que tirar mala, eu estou dizendo isso porque viajo muito, e no caso dos bancos a gente tem que dar todas as informações, e porque essas outras pessoas não dão. Então, como cidadã e não mais como advogada, eu digo, por que nós temos esse controle em cima da gente e os outros não têm? Será que é só falta de normas, ou de leis, ou é falta de controle, ou é difícil se fazer essa investigação? Então, são coisas que precisam ser perguntadas às próprias autoridades. A reforma tributária está chegando, vamos ter um novo sistema chamado Split Payment, que pretende se controlar, mas, como eu já fui da Receita Federal, posso dizer, a criatividade é muito grande e as autoridades estão sempre correndo atrás do que acontece. Deveria haver uma antecipação, uma previsão de coisas que podem acontecer e facilidades e brechas que estão abertas. Ô Mary, eu vou pedir para você continuar com a gente, porque eu vou trazer um fato novo aqui para essa entrevista, que a Polícia Federal apura suspeitas de vazamento dessa mega operação contra a organização criminosa que usava o setor de combustíveis e os fundos de investimento para lavar dinheiro. O diretor-geral da Polícia Federal afirmou que o alto número de fugitivos não é normal. Eram 14 mandados, prendemos 6, e aí a equipe que deu cumprimento vai reportar isso à nossa base. E se houver indício, como você sugere, de vazamento, naturalmente nós vamos investigar e trabalhar para evitar que isso aconteça nas nossas investigações e com os nossos parceiros também. Isso que o delegado trouxe para a gente, Mary, é muito importante, porque toda operação desse tipo ela envolve dezenas ou até centenas de pessoas aí. Imagino que isso, quando acontece no âmbito também da Receita Federal, é algo que deve ser muito difícil de ser controlado, né? Você tem que confiar numa cadeia muito grande de pessoas ali, mas essa é a alma do trabalho de órgãos como a Receita Federal, por exemplo. Como é que você acha que esse tipo de investigação deve agir para evitar esse tipo de vazamento? Hoje, com a inteligência artificial, a gente é controlado para tudo, né? Então, eu acredito que é fácil fazer controles de quem obteve a informação, as pessoas que tiveram acesso, apesar de envolver um grande contingente, para ver de onde saiu, porque todas as informações que você entra no sistema da Receita Federal, Polícia Federal, imagino que seja igual, as pessoas ficam... quem acessa essas informações tem o cadastramento. E aí vai depender de uma grande investigação realmente para ver de quem teve acesso a essas informações, de onde houve esses vazamentos e se houve efetivamente os vazamentos, né? Então, é importante que haja esse controle, que haja maior segurança nessas informações de grandes operações, né? E aí tem que ser dado um alerta para os empresários, porque tem muitos profissionais de várias áreas dando informações criminosas. Eu mesmo já tive vários clientes que foram procurados por profissionais no sentido de dar informações que levam à sonegação e fraude. E muitas vezes nem o próprio empresário acredita que seja fraude. Eu mesma já tive a oportunidade de ir à Receita Federal e dizer, vocês precisam esclarecer mais, por exemplo, a questão de compensação de tributos
é um ralo muito grande de fraudes. Então, precisa se mostrar, porque muita gente, tem aqueles que são os fraudadores contumazes, que sabem, agem conscientemente, e tem muitos empresários inocentes que acreditam em profissionais que vão dar esses tipos de informações. Então, é importante os órgãos informarem mais e as pessoas, quando verem operações com muita vantagem, desconfiarem, porque não existe milagre. Vinícius. Você disse que foi da Receita por mais de 2 décadas. Você acha que, na situação de hoje, a Receita está aparelhada em termos humanos e técnicos para expandir esse tipo de investigação? Falta alguma coisa? Falta mais gente? Falta recurso tecnológico? Veja, eu fui da Receita há 2 décadas, mas acompanho constantemente o trabalho, tenho contato com eles. Ela está preparada, mas com certeza, mais tecnologia e mais material humano que possa dar subsídios, porque são várias coisas, áreas que a Receita Federal tem que atuar. Importação, exportação, comércio, e precisa de mais gente, precisa de mais concurso, porque por mais que os auditores que estejam lá na federal, estadual e municipal sejam eficientes, ainda é um corpo muito pequeno de funcionários para atuar. E hoje, com tecnologia, realmente um alto investimento em tecnologia é sempre necessário para estar cada vez mais avançado. Apesar de lá você ter computadores sofisticadíssimos, que pegam milhões de operações em segundos, realmente ainda precisamos avançar mais para prever e não só combater na hora que já ocorreu o incêndio. Ou seja, precisamos prevenir os incêndios e aparelhar tecnologicamente e humanamente é sempre importante, porque esses órgãos precisam estar vigilantes. A gente acabou de conversar aqui com a advogada tributarista Mary Elbe Queiroz. Muito obrigado pela sua participação, Mary. Boa noite. Obrigada a você, boa noite.